Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal Enem, do curso Dominantes Online. Aqui é o professor Sandro Massanani. E nós escolhemos semanalmente algumas das principais notícias cujos assuntos podem aparecer nas provas, seja no Enem ou nos vestibulares em geral. Sempre importante que vocês assistam os episódios anteriores, pois muito do que está acontecendo já foi tratado previamente. Também é bom lembrarmos que muitas das notícias que fervilham nos meios de comunicação, principalmente as relacionadas à política nacional do dia a dia, não costumam aparecer nas provas. Vamos focar aqui em assuntos que podem cair nas provas ou que já caíram em anos anteriores e podem reaparecer. Separamos então 4 notícias para esse episódio. Vamos lá. A primeira, o encontro anual do G7. A reunião anual do G7 foi realizada de 19 a 21 de maio em Hiroshima, no Japão, com os líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, juntamente com representantes da União Europeia e alguns países convidados como o Brasil. Os principais tópicos de discussão foram questões geopolíticas, econômicas e climáticas. Houve o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e preocupações com os desafios impostos pelo programa nuclear da Coreia do Norte e com as ações da China na região do Indo-Pacífico. As nações presentes se comprometeram a trabalhar juntas para promover os direitos humanos e a democracia. Então o G7 é um grupo criado na década de 1970, na época com as economias mais fortes, que hoje se reúne anualmente com convidados para discutirem problemas internacionais, buscarem soluções. Tem sim uma relevância, certa relevância, esse encontro. E o Brasil esteve presente, mostrando que um país emergente, de importância, que está ali apto a ter discussões também em nível internacional. A China, ela vai criticar muito o que foi discursado, o que foi conversado no G7. A China, ela não foi convidada, não participa do G7, e ela vai então ficar bem contrariada, vai criticar o discurso muito pró-Ucrânia, vai criticar um discurso de favorecimento da OTAN, a aliança militar que está atuando fortemente em apoio à Ucrânia. Então, a China, ela vai, inclusive, como está na notícia, a China foi muito criticada pelas suas ações de afirmação, de potência no Indo-Pacífico, ações que envolvem, então, a expansão buscando controlar as águas territoriais dos países em volta, a tensão crescente entre China e Taiwan. Já comentamos um pouco sobre essa expansão econômica, diplomática e militar chinesa em outros episódios. Com certeza vamos falar muito mais. Então a China é um foco de tensão internacional hoje, um foco de discussão muito importante relacionado ao que fazer em relação a esse crescimento da China. Essa é uma discussão muito pertinente que o G7 sabe que tem que acontecer, né? E a China, logicamente, vai se opor a essa reunião. Em relação à Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky esteve presente no encontro do G7, foi muito aplaudido, ou seja, todo o G7 abraçando essa causa ucraniana. O Brasil, parece que está lentamente mudando de posição. O Brasil inicialmente ficou neutro, inclusive alguns até comentários pró-russos, e o Brasil, querendo ser agora um agente de importância na política internacional, querendo ter mais protagonismo, está tendendo um pouco a sair da neutralidade. Vamos ver aí os próximos dias. Isso é um jogo de xadrez. O que é para a gente ficar de olho, pessoal, em relação à reunião do G7? Questões sobre a nova ordem mundial e sua multipolaridade. Isso cai bastante nas provas. A gente não pode esquecer que o século XX ele ficou 50 anos, praticamente, do pós-guerra até a década de 1990, num mundo bipolar, com duas superpotências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e as nações ali satélites, seja satélite dos Estados Unidos, satélite da União Soviética, nações, algumas exceções havia, a própria Iugoslávia, uma outra exceção, países que nem se sentiam confortáveis nesse cenário de bipolaridade, mas tinham que ali escolher um lado, né? Então era uma situação assim muito, muito polarizada. E com o colapso da União Soviética, acreditava-se que o mundo seria unipolar. Muitos analistas na época, é um pensamento até lógico, plausível, acreditavam que os Estados Unidos ficaria com um protagonismo político, econômico, militar. Tem, logicamente, ainda um protagonismo forte, mas não foi o que aconteceu. Não tivemos uma ordem unipolar. Nós temos uma ordem hoje mais multipolar. Pode ser com a China crescendo, Estados Unidos tentando
frear esse crescimento, a gente volte a uma certa bipolaridade, né? A gente pode até argumentar um pouco isso. Mas com a consolidação e o surgimento da União Europeia, países emergentes como o Brasil, a própria Rússia, Índia, o Japão, país desenvolvido, Coreia do Sul, né? Então temos aí vários atores, né, dentro desse cenário da política internacional. Então nós vivemos uma nova ordem mundial, o próprio, né, crescimento dos blocos econômicos, diversos blocos econômicos, diversos acordos, fortalecimento da globalização. Então a nova ordem mundial, ela é multipolar. Então isso tem caído bastante em prova e o encontro anual do G7 é um exemplo forte disso. Tá? Então isso pode aparecer sim para a gente. A segunda notícia, muito triste, né? O racismo no futebol permanece. O principal exemplo são as seguidas ofensas que o jogador brasileiro, Vinícius Júnior, vem recebendo. Então, esse é um tema crítico. Vamos lá para a notícia. Vinícius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid, foi submetido mais uma vez a abusos racistas na derrota de seu time por 1-0 para o Valência, no domingo 21 de maio. A partida teve que ser temporariamente interrompida depois que o atacante foi insultado por um grupo de torcedores, e boa parte do estádio também, né, por trás de um dos gols do estádio Mestala. Ele tuitou após o jogo: não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Racismo é normal na La Liga, o campeonato espanhol de futebol. No futebol eles acham normal, a federação também. E o adversário incentiva. Então, o Vinícius Júnior já vinha dando sinais disso, que ele ia, né, já se exaltava, já reclamava bastante, mas jogadores do próprio time, o próprio técnico, o Real Madrid, que é um dos maiores, se não o maior clube do mundo, sempre contemporizando, a imprensa brasileira, muitos já estavam, né, sabendo da gravidade dessa situação, mas parte da imprensa internacional também não falava muita coisa, e aí o jogador explodiu, saiu apontando para torcedores, depois já com o emocional completamente abalado, acabou sendo expulso após uma confusão com outro time. E o que dá a entender é que, em parte da Europa, não toda, as ações de combate ao racismo no futebol, elas ficam somente em ações de marketing, de hashtag, de foto, de um discurso vazio, mas ações concretas não tem, da própria FIFA também. Então vamos ver se após essa explosão do Vinícius Júnior, que realmente ganhou agora a manchete de boa parte do mundo, saiu da esfera esportiva, o governo brasileiro está querendo tomar providências, né, está querendo chegar ao governo da Espanha, o que está acontecendo, por que essa omissão. Enfim, o que é para a gente ficar de olho, pessoal? Eu acho que um ponto aqui, a colonização espanhola na América. Então, é cultural, não estou dizendo que todo espanhol pensa dessa forma, lógico que não. Generalizar isso jamais. É um erro grave. Mas há um componente fundamental na cultura da Espanha de uma nação colonizadora. A Espanha, de certa forma Portugal, de ter colonizado a América. Boa parte da América. Não vamos esquecer que a Espanha colonizou também, né, tinha muitas parte do atual Estados Unidos. Então a Espanha foi uma nação colonizadora, ela vai implantar método de exploração do trabalho indígena. Não havia escravidão negra em todas as colônias da Espanha, né? O foco maior aí no Caribe e tal. Mas houve exploração indígena fortíssima através da mita, da encomenda, né, forma de exploração. Temos aulas sobre isso. Então há um componente cultural na Espanha, ainda mais olhando para um jogador da América do Sul, enfim, um brasileiro. Há esse componente, sim, cultural, né, de talvez olhar para o latino-americano com inferioridade. Então isso é importante, pode aparecer na prova. Eu coloco o racismo como componente cultural nas mais diversas sociedades. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, não que não haja racismo, lógico, na Inglaterra, França, a própria Alemanha, mas conseguiram, através, muitas vezes, de algumas leis ou de processos educativos de conscientização, minimizar, principalmente no esporte. É difícil a gente ver. Na Itália a gente vê. Na Itália temos muitas manifestações de racismo contra jogadores de futebol. Tá? No leste europeu temos também. E é curioso, mas que o leste europeu sofre também muito preconceito da Europa Central e Ocidental. Os jogadores do leste europeu, as pessoas do leste europeu sofrem muito preconceito, mas elas replicam isso em outros jogadores que vêm
por exemplo, da América. Então, mas temos nações, como eu falei, Inglaterra, França, Alemanha, que conseguiram minimizar isso no esporte, no futebol. Então a gente não vê muitos atos de racismo nessas ligas. E daí eu coloquei no terceiro tracinho ali, fiquem de olho, possíveis soluções para o racismo na sociedade e no esporte. Será que é somente a punição? Ela é importante, já é provado, né, que a lei ela reduz muito as manifestações racistas, uma lei rigorosa, que seja cumprida, o que na Espanha não tem, tá? E também um processo educativo, né? Um processo em que a pessoa passa a entender que esse comportamento, né, fere o próprio sentido, vamos dizer assim, de humanidade. Então, é um momento então de reflexão que vai acontecer, né, que está acontecendo nesse exato momento, porque o jogo ele teve que explodir em campo, ele teve que apontar para os jogadores para isso chegar a esse ponto. Porque até então pouquíssimos estavam, alguns até criticavam, tá, mas pouquíssimos estavam tomando ações concretas, de irem para as redes sociais, quando eu digo pessoas importantes, influentes do meio do futebol, né, e até fora do futebol, umas pessoas importantes, e precisou explodir, um ato de muita coragem, para poder alguma coisa talvez ser feita. Então vamos ver a continuidade disso, mas pode aparecer sim na prova, lógico, questões sobre racismo são muito comuns, tabelam também muito com xenofobia, né, a aversão ao estrangeiro, e a gente não pode esquecer da questão da colonização, que está presente na Espanha, culturalmente, a ideia do conquistador, eles falam exatamente esse termo, né, do conquistador, lá do conquistador do Império Azteca, do conquistador do Império Inca, do Hernán Cortés, do Pizarro, né, do próprio Cristóvão Colombo, que não era espanhol, mas foi sob a bandeira de Castela, chegar e dar início ao processo de colonização da América. Ok? Conquista, colonização. Então isso é muito importante, pode aparecer na prova. Vamos torcer para que, após esse ato, né, do Vinícius Júnior, as coisas comecem a mudar, nesse triste cenário. Terceira notícia, a gente sempre está trazendo aqui notícias do meio ambiente e, infelizmente, a maioria muito negativa. Os próximos anos serão os mais quentes. Segundo a World Meteorological Organization, WMO, há grandes chances de que, se não me engano, 66%, né, de que um dos próximos 5 anos seja o mais quente registrado, devido à combinação das mudanças climáticas com a chegada do El Niño, que comentamos em um episódio anterior. O El Niño vindo forte aí para o ano de 2023, né, uma redução dos ventos, um aquecimento do Oceano Pacífico, e isso vai trazer, pode até subir a temperatura média em 0,2 graus Celsius, traz consequências devastadoras. Espera-se que a temperatura média global fique mais de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, por pelo menos um ano, que é um número assim, muito alto, o que pode ter sérios impactos no meio ambiente, na vida selvagem e na saúde humana. Então, o que é para a gente ficar de olho, pessoal? Questões sobre a relação entre ação humana e mudanças climáticas. Tá? É lógico que existem processos naturais, o próprio El Niño é um processo natural. Mas as ações humanas intensificam isso, a gente comenta sempre. As ações humanas intensificam os impactos naturais. Questões sobre as causas e consequências do El Niño, vimos aí no episódio anterior. E questões sobre os acordos de Paris de 2015. Eu trouxe aqui para a gente os principais pontos dos acordos de Paris de 2015, que é o principal acordo mais recente em relação ao meio ambiente, mas que geralmente não é levado a sério. Há uma crítica, né, em relação às grandes potências e aos países emergentes também, que sempre tem muita festa, né, ou muita animação assim, para divulgar um acordo ambiental, mas eles raramente são cumpridos ao pé da letra. Quais são algumas das resoluções, então, do Acordo de Paris? Manter o aumento da temperatura global neste século menor que 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Vou mostrar um gráfico já na próxima tela, para a gente ver essa questão do nível pré-industrial, né, do século XIX, qual a temperatura, como está aumentando em relação a isso. E buscar esforços para limitar o aumento de temperatura ainda mais a 1,5 graus Celsius. Isso parece cada vez mais distante. Isso parece cada vez mais distante, que no final do século XXI a temperatura média, né, não tem aumentado pelo menos 1,5 graus Celsius. Enfim, do jeito que a coisa está, parece improvável. Revisar os compromissos dos países a cada 5 anos, apresentar planos nacionais de ação climática atualizados,
fornecer financiamento aos países em desenvolvimento para mitigar as mudanças climáticas. Mas lembrando, os países que disparado mais poluem são os desenvolvidos. Criar uma estrutura para o monitoramento e estimular relatórios transparentes das metas climáticas dos países. E convidar os países a formular e apresentar estratégias de longo prazo para o desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito estufa. Então, são relacionados diretamente ao aquecimento global. E aí nós temos, pessoal, desde uma época de início da Revolução Industrial, a gente pode, uma época pré-industrial, e essas temperaturas do planeta são registradas desde o final do século XIX, a gente tem uma certa, então, grau de confiabilidade, né? Então a gente observa a média de temperatura do planeta no século XIX girava em torno de 13,7 graus Celsius. Né? E aí, então, isso aqui é a oscilação em relação a essa média. Quantos graus Celsius tem diminuído ou aumentado. Então, quando a gente observa ao longo das décadas, e aí o gráfico da Universidade de Berkeley, né, vai até 2021, a gente observa oscilações nos últimos anos enormes, chegando a 1,4 graus Celsius. Então, os anos de 2015, 2016 foram anos assim, muito quentes, com oscilações estão muito acima do que era uma temperatura muito acima de média, né, pessoal? Isso é muito impactante, do que era numa época tida como pré-revolução industrial. Então, a gente observa o gráfico e como está acontecendo esse aumento de temperatura. E 1,5 graus Celsius de aumento já traz consequências devastadoras para a nossa saúde, para a questão de colheita, né, a produção então, de alimentos, enfim, vida marinha, fauna, flora, tudo. É uma mudança, pode parecer, será que 1 grau é uma coisa... Para a média do planeta, isso é muito significativo. Enfim, então, uma chance boa de cair nas provas. Essa questão do aquecimento global sempre aparece, da ação humana, acordos de Paris, essa variação em relação a uma época pré-industrial, que é o dado mais utilizado. Bem, exclusão digital no Brasil, para a gente finalizar o episódio de hoje. Também tem aparecido bastante em prova, caiu no Enem, bem recente agora, em 2022, no último Enem. A pesquisa TIC Domicílios 2022 foi divulgada em 16 de maio pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, cgi.br, mostrando dados que reforçam a exclusão digital no nosso país. 36 milhões de pessoas, por volta de 17% da população, não têm nenhum acesso à internet, sendo que 21 milhões são negros e pardos e 19 milhões pertencem às classes menos favorecidas, D e E. Além disso, 62% que acessam a internet acessam somente pelo celular, o que é um evidente sinal de precariedade. Sinal aqui, quando eu escrevi, nem percebi que podia ser um trocadilho. Mas agora é um trocadilho, pode ser um sinal de precariedade, porque o sinal de internet no Brasil também é precário, o preço é muito caro para o que entrega. Tá? O que é para a gente ficar de olho? Questões e temas de redação envolvendo a relação entre exclusão digital, a etnia, a gente está observando negros e pardos, são os que mais ficam sem o acesso aí, né, da internet, e classe social também, né, as classes D e E sendo as mais prejudicadas. Eu separei aqui para a gente a charge que caiu no Enem 2022. O texto falava da questão da pandemia e da educação na pandemia, que o problema da exclusão digital, né, já existia, lógico, ficou muito evidente na pandemia, em relação à questão, por exemplo, das aulas online, acompanhar aulas ao vivo, né, onde boa parte dos alunos, principalmente de escolas públicas, alunos de menor renda, eles mal só conseguem acessar pelo celular, não tem computador para acessar, e geralmente acessam a internet com pacote de dados, e aí rapidamente esse pacote se esgota, e é caro para poder repor, né, um preço elevado muitas vezes. Muitas vezes não conseguem ter o sinal, até pela própria cobertura, né, que as empresas não é uma cobertura eficiente. E é uma charge, né, bem assim, tá estudando, Júnior? Ele com um bambu, né, e o celular preso, calma, estou tentando achar um sinal para ele poder, sinal de Wi-Fi, no caso, para ele poder assistir a aula. E a resposta dessa questão é exclusão digital. É uma questão interessante. A gente fez numa aula ao vivo aqui em 2023 já,
na aula de sociologia, falando de mídia e tecnologia. Fizemos esse exercício, assistam essa aula, mídia e tecnologia, exercício, aula ao vivo 2023. Então, pessoal, é um tema sério, também varia em relação às regiões mais pobres, têm menos acesso à internet. Então, essas associações, elas podem aparecer na prova, relação à etnia, relação à classe social, relação à região de moradia. Enfim, é um assunto assim, bem comum e, infelizmente, a exclusão digital no Brasil é uma realidade muito, muito forte. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem conosco aqui. Inscrevam-se no canal, nos sigam nas redes sociais. Os slides desse jornal já estão disponíveis para vocês baixarem aí no link. Também temos o material das aulas ao vivo todo disponível, aulas ao vivo de segundas às sextas, às 7 da noite, no nosso canal do YouTube. A gente faz isso para ajudar vocês a conseguirem a tão sonhada aprovação em uma universidade de qualidade. Vocês podem contar sempre conosco. E é um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado, bons estudos e até a próxima.